Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula de hoje é População Brasileira, Estrutura Etária e Miscigenação. Vamos então à nossa aula? Pessoal, eu quero começar falando o seguinte: população brasileira é todos nós que vivemos aqui no Brasil, e estrutura etária quando nós distribuímos aí os grupos de idade, justamente através de faixa etárias. Então, aí nós vamos chamar de estrutura etária. Por isso que aqui no slide eu trouxe exemplo de pessoas em diversas faixas etárias, conforme vocês vão observar no slide. Conforme a gente vai observando aí ao longo das nossas aulas que a gente está tendo sobre a população brasileira, a gente tem aprendido que a população brasileira tem mudado aí ao longo dos anos. Mas como que a população brasileira está distribuída hoje? Vamos aqui no slide, vamos ler aqui junto comigo, pessoal. A estrutura etária da população brasileira, atualmente, ela tem passado aí por mudanças significativas, como eu falei, nas últimas décadas. E isso tem refletido aí o que a gente chama de transições demográficas comuns, tá? Principalmente a países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, que caminham aí para o perfil de países desenvolvidos. Então, estrutura etária da população é justamente a distribuição da população através de grupos de idade, certo? Vamos aprender um pouco mais sobre estrutura etária? Para a gente aprender um pouco mais sobre estrutura etária, eu trouxe um exemplo de gráfico que representa muito bem a distribuição aí da população por grupos de idade. Esse gráfico ele é chamado de pirâmide etária. Por que, professor, ele recebe esse nome? Porque ao final, quando você distribui a população através de grupos de idade, ele tende a formar aí o que a gente chama de pirâmide. Por isso o nome pirâmide etária, ou seja, pirâmide aí por grupos de idades. Aqui nós temos uma pirâmide etária conjunta de 2 anos diferentes que vocês vão observar comigo aqui embaixo na legenda. Ó. A gente tem 2 colorações diferentes na pirâmide. A gente tem um verde mais escuro e um verde mais claro. O que isso representa conforme a legenda, pessoal? O verde mais escuro está representando aí a população de homens em 2022. E o verde mais claro está representando a população de homens no ano de 2010. Lembrando que a pirâmide etária ela sempre vem distribuída da seguinte forma. De um lado nós temos os homens e do outro lado nós temos as mulheres. Olha que interessante. As mulheres em 2022 elas estão representadas por uma cor laranja aí mais escura. E em 2010, a tonalidade, ela vai apontar aí um pouco mais clara, tá? E assim nós temos uma pirâmide etária que está representando aí 2 anos, que é o ano de 2010 e o ano de 2022. Aqui a gente vai observar na distribuição da pirâmide as mudanças que ocorreram aí nas últimas décadas, conforme eu falei. Que mudanças foram essas, pessoal? Se a gente observar a população aí de homens e mulheres, lá em 2022, a gente vai ver uma base da pirâmide mais larga. Aliás, desculpa, a gente vai observar a base de uma pirâmide mais estreita. Se a gente for observar o ano em 2010, a gente vai ver a base de uma pirâmide mais larga. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 2010, a base aí da pirâmide etária, sendo mais larga, a gente tem uma população maior de jovens. Conforme a faixa etária e o ano vai mudando, a gente tem uma transformação. Por exemplo, quando a gente pega aí o corpo da pirâmide, pessoal, essa parte aqui do corpo, quando a gente pega a parte do corpo e vai observar, a gente tem novas mudanças. Em 2010, vocês podem observar que a pirâmide aí com o tom mais claro, a gente tem uma população adulta menor. Quando chega em 2022, essa população adulta, já chegando também na população idosa, ela vai aumentando aí conforme a faixa etária. O que isso representa? Representa aquilo na geografia que a gente vai chamar de bônus demográfico, que é justamente uma oportunidade aí para o mercado, principalmente para a economia do país, tá? Aqui eu trouxe uma análise geral das últimas décadas, dentro do quadro, para a gente entender todas essas mudanças aí na estrutura etária, tá? Vamos lá. Eu vou começar aqui com 1980, lá atrás.
tá? 1980, pessoal, o que acontecia? A população brasileira com 65 anos ou mais representava apenas, olha que interessante, 4% da população. Chegando em 2022, esse grupo atingiu aí 10,9%. Tá vendo aí que mais que dobrou a população idosa? O maior registro nos censos demográficos, tá? Já representado. E o seguinte, já a proporção de crianças com até 14 anos era de 38,2%, lá em 1980, tá? E caiu para 19,8% no ano de 2022. Então, essas são as mudanças que estão ocorrendo na estrutura etária da população brasileira aí ao longo das últimas décadas. Vocês estão observando que é necessário também começarmos aí a adotar políticas, principalmente voltadas para a questão dos idosos, o que é bem interessante e a gente vai falar um pouco mais, tá? Outra coisa também, quando a gente fala sobre estrutura etária, e essa divisão aí da população brasileira por idade, a gente tem que fazer um reflexo, então, da população como geral. E eu trouxe esse reflexo para vocês verem aqui junto comigo. Primeiro, a gente vê que nos últimos anos a idade média da população tem mudado bastante. Ou seja, a nossa estrutura etária tem apresentado aí uma população idosa que tem dobrado nos últimos anos, conforme eu fiz na análise anterior. Que conclusão a gente chega hoje sobre a estrutura etária da população? Primeiro, pessoal, o Brasil hoje apresenta menos crianças e mais idosos, tá? Sempre é necessário vocês lembrarem disso, menos crianças, mais idosos. O que isso quer dizer? Hoje em dia, as famílias tendem a ter menos filhos do que antigamente. Quando a gente pega, por exemplo, lá em 1980, a gente vê essa mudança aí da população, tá? Em relação ao número de filhos, e as pessoas estão vivendo mais tempo. Por que, professora, as pessoas estão vivendo mais tempo? Graças aos avanços da medicina e principalmente a melhoria nas condições de vida, tá? E isso faz com que o número de idosos automaticamente aumente. Outra análise importante para a gente não esquecer sobre a população brasileira, mais adultos em idade para trabalhar. Ou seja, a maior parte da população, conforme a gente viu lá na pirâmide etária do gráfico, a gente viu que está aí entre 15 e 64 anos, ou seja, em idade de trabalhar. Isso pode ajudar o país a crescer, mas só se houver empregos, educação, principalmente aí para todos. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala que tem mais adultos em idade para trabalhar, a gente chama isso de bônus demográfico. Eu já citei o bônus demográfico em aulas anteriores que você pode estar acessando aí na plataforma. Outra análise importante aqui sobre a estrutura etária, desafios para o futuro. Como assim, professora? Com mais idosos, será necessário o quê? Investimento, tá? Investir mais em saúde, investir em aposentadorias, porque a economia pode ter problemas se não houver, por exemplo, aí jovens suficientes para trabalhar no futuro. Então, essa é uma análise geral de como está hoje a estrutura etária aí da população brasileira, a distribuição aí por grupos de idade, certo? E quando a gente fala também em população brasileira, a gente não pode deixar de falar sobre a miscigenação no Brasil. A imagem que eu coloquei, inclusive, anteriormente, mostrava aí grupos de idade diferentes e pessoas com diversas características. Não sei se vocês observaram isso no slide. O que isso quer dizer? Isso quer dizer sobre a miscigenação do nosso país. Vamos fazer uma análise sobre essa miscigenação? Olha só, o Brasil é conhecido por sua grande mistura de povos. Ou seja, miscigenação é a mistura, tá? Isso desde a colonização, pessoal, diferentes grupos formaram o povo brasileiro. E a gente vai falar aí sobre as matrizes, tá? Sobre esses grupos. Primeiro a gente tem que citar quem? Os indígenas. Os indígenas, eles são povos, tá? Que já viviam aí, aliás, desculpa, que já viviam aqui antes mesmo da chegada dos europeus. A gente também tem que citar os europeus. Os europeus, eles vieram principalmente de Portugal, mas também vieram da Itália, da Alemanha, da Espanha e de outros países também. E não podemos também deixar de falar dos africanos que foram trazidos, tá,
à força para trabalhar como escravos. Mesmo com sofrimento, deixaram uma herança cultural muito forte no país, contribuindo para toda essa mistura, para toda essa miscigenação. Essa união de povos fez do Brasil um país com muita diversidade cultural. E eu quero mostrar agora uma reportagem do G1 que fala muito bem sobre essa miscigenação. Observem comigo essa reportagem aqui do G1. Olha que interessante. Essa pesquisa, ela foi divulgada lá no dia 15/5/2025, e essa pesquisa diz, pesquisa analisa DNA do brasileiro e descobre que país tem a maior diversidade genética do mundo. Depois vocês podem estar acessando essa reportagem e ela é muito interessante, principalmente para os concurseiros e para o pessoal que vai prestar o Enem. Então, olha que interessante, o DNA do brasileiro é um dos que apresentam aí maior diversidade genética. Isso é justamente aquilo que a gente está falando, a miscigenação, a mistura aí de vários povos. Mas os problemas ainda existem, a gente não pode aí deixar de falar desses problemas. Apesar da mistura, a gente precisa falar aí do racismo que está presente no Brasil. A gente precisa também falar que pessoas negras e pardas, em geral, têm menos acesso a boas oportunidades de estudo e emprego. A reportagem também, ela cita sobre isso. E é importante, pessoal, dentro de tudo isso, criar políticas que diminuam essas diferenças, certo? Bom, chegamos ao fim da nossa aula e eu quero fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu hoje. Vamos lá? Primeiro ponto, a gente aprendeu sobre a estrutura etária. O que é a estrutura etária? É a distribuição da população através de grupos de idade. E a gente aprendeu que a estrutura etária da população brasileira tem passado por mudanças significativas nas últimas décadas. A gente fez uma análise aí de 2010, 2022, de 1980. A gente aprendeu também que a população brasileira está ficando mais velha, a gente tem visto o aumento aí do número de idosos, o que traz novos desafios, principalmente para o mercado de trabalho, para a economia de modo geral. Ao mesmo tempo, a gente aprendeu que somos um povo formado por muitos povos diferentes, donos aí de uma riqueza muito grande, mas também não podemos fechar os olhos aí para a questão da justiça e da igualdade. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Essas são as nossas referências. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais. Eu trouxe aqui uma questão com pirâmide etária que vai ser bem interessante da gente debater conforme nós vimos na aula, como eu disse, com o mesmo tema. Essa é uma questão do Enem lá de 2018 e olha que interessante, ela vem aí com a representação de 3 pirâmides etárias em anos diferentes. A gente tem uma pirâmide etária no ano de 1980, a gente tem uma pirâmide etária lá no ano de 2011, lembrando que a gente viu um pouco do que era a pirâmide etária em 2010, e a gente tem uma perspectiva. O que isso quer dizer? Como que vai ser aí a pirâmide etária quando o Brasil chegar lá em 2040? A professora, mas está tão distante, mesmo assim a gente já vai fazendo uma perspectiva do que podemos encontrar. Então, fazendo aí a análise geral dessa pirâmide etária, segundo o Enem de 2018, a gente tem o seguinte, pessoal, de um lado homens, do outro lado mulheres, sempre assim quando a gente fala de pirâmide, e a gente tem 3 pirâmides totalmente diferentes. O que a gente tem na pirâmide etária? Uma base larga e um topo bem estreito, ó. Realmente ele vem formando o que é uma pirâmide. Lá em 2011 a gente tem uma base bem larga, tá? Ainda larga. A gente tem também um corpo um pouquinho largo. E o topo lá em cima, ele tem o quê? Ele tem aumentado. Quando a gente compara, por exemplo, o topo lá de 1980, a gente vê, por exemplo, que o topo aqui está um pouco mais largo, tá? E em 2040, perde-se totalmente o formato que a gente chama de pirâmide etária. Olha que interessante a base, pessoal. A base da pirâmide, que representa os jovens, justamente as crianças, ela está bem estreita. E o que acontece lá no topo?
topo largo. Olha que interessante. Então, esse é o Brasil em 3 momentos diferentes, lembrando que a terceira pirâmide é uma perspectiva para 2040. Aí vem a pergunta, vamos ler comigo? A evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Ficou fácil. Opção A, crescimento da faixa juvenil. Foi isso que a gente observou ao longo das 3 pirâmides? Crescimento dos jovens. Opção B, aumento da expectativa de vida. Interessante. Se a gente levar em consideração que a pirâmide etária, ao longo aí dos anos, tem mostrado justamente isso, o aumento da expectativa de vida. Por quê? Porque mostra aí o aumento da população, que a gente chama de população idosa. E esse aumento aí ao longo desses 3 anos que estão representados, ok? Mas vamos na alternativa C. Pode ser que tem aí algum engano. Alternativa C, elevação da taxa de fecundidade. Não, não é isso que a pirâmide etária nos mostra, principalmente quando a gente fala de taxa de fecundidade. A pirâmide etária ela é basicamente para representar a distribuição da população brasileira. Predomínio da população masculina? Não, a gente vê que a população aí, feminina e masculina, elas seguem a mesma tendência, tanto de um lado quanto do outro. Não tem um aumento tão significativo. Opção E, expansão do índice de mortalidade. É isso que a gente vê, o índice de mortalidade? Não é isso que mostra, porque a população, muito pelo contrário, ela tem tido boas condições de vida. Por quê? Porque estão chegando na idade aí acima de 65 anos ou mais, conforme a gente vê aqui, ó, 70 anos ou mais, faixa etária entre 60 a 69 anos. Logo, ficou bem claro a resposta correta, pessoal. A pirâmide etária representada em 3 formas aqui, em 3 anos diferentes, está representando aí, opção B, aumento da expectativa de vida no Brasil e aquilo que a gente falou na aula sobre melhoria das políticas, principalmente voltadas aí para os idosos, certo? Vamos então para outra questão aqui no quadro comigo. Essa é da UFMS e a gente vai ler o seguinte texto, tá? Vamos lá junto comigo. Em O Povo Brasileiro, de 1995, escrito por Darcy Ribeiro, ele afirma o seguinte, que o povo brasileiro surge enquanto uma nova etnia, a partir da relação estabelecida entre diferentes etnias e também culturas que estiveram presentes e em contato desde o descobrimento do Brasil. Vamos ao comando da questão. Assinale a alternativa correta sobre quais etnias foram as principais no processo de formação do povo brasileiro até a gente chegar a toda essa mistura e a miscigenação que a gente conhece hoje. Opção A, indígenas de tronco tupi, europeus e negros trazidos do continente africano. Muito boa essa alternativa, mas vamos ler a alternativa B. Indígenas de tronco tupi, europeus e japoneses? Peraí, essa daqui está inconsistente. Vamos ler a opção C. Indígenas de tronco tupi, negros do continente africano, lembrando que os negros foram trazidos contra sua vontade para trabalhar como escravos, e árabes. Novamente, uma inconsistência, segundo a nossa aula mostrou. Opção D, indígenas do tronco tupi, europeus e novamente aí entrando os orientais, que ele diz que foram aí os chineses. Opção E, indígena de tronco tupi, italianos e árabes. Pessoal, ficou bem clara a resposta correta. Se você acompanhou a nossa aula, você já identificou com certeza a opção correta dessa questão. A opção correta é a letra A. Vamos lá, ler junto comigo para ficar bem esclarecido, tá? Quando a gente fala de diferentes etnias e culturas que estiveram aqui desde o descobrimento do Brasil, a gente tem indígenas de tronco tupi, europeus e negros trazidos do continente africano,
Essa é a resposta correta, tá? Então, alternativa A, essa foi a nossa atividade de hoje. Deixo aqui na tela para vocês as nossas referências. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham compreendido a aula e aguardo vocês na próxima. Até mais!